Olá, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula agora de matemática com João Neto, né? Nono ano, nós vamos abordar semelhança de figuras planas nesse novo modelo de aula. Observe essas duas imagens aqui. Vocês conhecem essa torre, né? Mundialmente famosa. Essa torre aqui do lado esquerdo é a original. Essa daqui do lado direito é uma réplica. Ela se localiza na cidade paranaense de Umuarana. Um dos monumentos mais conhecidos e visitados no mundo é a Torre Eiffel, que fica no município de Paris, na França. Projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, eu ainda tenho dúvida na pronúncia. A gente sempre chama Torre Eiffel. Se quiser alguém souber aí de francês bem, manda para mim, tá? Essa torre foi inaugurada em 1889. Até então, a torre mais alta do mundo. No município brasileiro de Umuarana, Paraná, foi construída uma réplica da torre, em uma escala de 1, 2 pontos, 10. Ora, qual é o significado desse 1, 2 pontos, 10? Que para cada, isso a gente aprende lá no 7º ano, viu, matemática, que para cada 1 metro da torre de Umuarana equivale a 10 metros da torre de Paris. Então, por exemplo, se a torre de Paris tiver 100 metros, a de Umuarana vai ter 10 metros. Podemos dizer que vamos dividir esse valor da torre original por quem? Por 10. Isso chama-se escala. É muito utilizado na engenharia civil, na arquitetura, na cartografia. Então usa-se muito isso, tá bom? Então ficou aí claro para vocês essa introdução. Repare que elas são réplicas, vamos dizer assim, idênticas, né? O que muda uma para a outra é apenas a questão do tamanho delas. Definição de semelhança de figuras. Dois polígonos são semelhantes se os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais entre si. A razão entre os lados correspondentes desses polígonos é chamada de razão de semelhança. O que essa definição nos diz? Que para os dois polígonos serem semelhantes, os ângulos correspondentes, esse A, A', B, B', C, C', D e D', eles têm de ser congruentes. A palavra congruentes tem o mesmo significado de iguais. Em geometria a gente pouco usa isso. E um detalhe, os lados terão de ser correspondentes. Pessoal, dá uma olhada para esse lado aqui, AD. Mede quanto? 2. Aqui mede quanto? 3. O aumento daqui foi de 1,5%. Faça isso, ó. 2 vezes 1,5, dá 3. O lado AB mede 3. 3 vezes 1,5. 1,50 multiplicado por 3 dá quanto? Não dá 4,50? Tá aqui, então eles são proporcionais. É isso que a gente está estudando, a questão da proporcionalidade, que a gente pode ampliar as figuras, né? Pronto, ó, por exemplo, eu vou ampliar essa figura aqui. Se eu puxar o mouse, o cursor aqui, ó, a ampliação ela não é perfeita, ela é distorcida. A ampliação para ser perfeita, eu teria dentro da informática puxar aqui, ó, na diagonal. Então, isso sim é uma ampliação perfeita, né? Vamos ver essa segunda figura? Dá uma olhada. Se você observar aqui, esses dois lados, os ângulos não são congruentes, não são todos iguais? Sim, são. As figuras são semelhantes? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar para o lado. Dá uma olhada, 2. Aqui foi quanto? 3. Então, 2 vezes 1,5 dá quanto? Dá 3. Então, eu tenho de multiplicar o 3 por 1,5. 3 vezes 1,5 dá quanto? 4,5. Mas olha quanto tem aqui, 4. Então, isso faz com que nós tenhamos duas figuras não proporcionais. Tá bom? Vou continuar. Observe as figuras abaixo. Em qualquer par de figuras semelhantes, com tamanhos diferentes, elas constituem uma cópia da outra com escalas diferentes. A figura 2 é semelhante à figura 1.
nesse caso, é uma ampliação da figura 1. Você olhar para essa figura aqui 2, tá? Essa segunda figura aqui, ela é proporcional a essa. Por quê? Porque ela foi aumentada proporcionalmente. Tá certo? Se pudéssemos olhar melhor, visualizar melhor os números aqui, nós iríamos ver que o aumento que houve para a esquerda aqui, que gerou essa, ela é proporcional ao da direita, o de cima, o de baixo. É aquela história. Eu quero ampliar essa figura. Eu faço isso, ó. Eu ampliei de forma correta, tá bom? Se eu ampliar na vertical ou na horizontal, não está correto, tá bom? Vamos continuar? Então, fica a dica. Para que as figuras planas sejam semelhantes, elas devem possuir duas coisas, dois detalhes. Os ângulos correspondentes são iguais, que a gente diz congruentes, não é isso? Ó. Olha o ângulo A, 2 tracinhos, o ângulo B, 1 traço. E os lados correspondentes devem ser iguais ou proporcionais. Eles podem ser iguais, mas podem ser também de forma proporcionais. Tá aí, ficou aí a dica para vocês. Para que as figuras planas sejam semelhantes, elas devem possuir, foi a mesma coisa que foi falada anteriormente, né? A questão da proporcionalidade, você pode olhar aqui no lado, olha, esse lado aqui mede quanto? 1. Eu vou ampliar a figura, tá? No mede 1, aqui mede quanto? 2. Esse lado aqui é o dobro desse. Então, o número que está aqui embaixo do cursor é o dobro de quem? Do 2. Não é isso? 2. 2 vezes 2, 4. Então, sim, essas duas figuras, elas são semelhantes. Tá aí. Só que agora nós vamos abordar quem? Semelhança em triângulos. Nós estávamos vendo um polígono qualquer, mas hoje nós vamos ver agora um triângulo. E aí fica a dica. Dados dois triângulos, não é necessário conferir se todos os lados correspondentes dos mesmos são iguais ou proporcionais. E ainda, se todos os ângulos correspondentes são congruentes, para saber se eles são ou não semelhantes. Basta que ambos apresentem alguma das condições necessárias. Ou seja, eu não preciso olhar tudo. Eu vou seguir algumas dicas. Por exemplo, primeira condição de semelhança de figuras. Ih, passei demais. Primeiro caso, AA. Ângulo, ângulo. Ou seja, eu terei dois ângulos iguais. Se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos do outro triângulo, então os dois triângulos são o quê? Semelhantes. Observa aqui a figura. Eu estou dizendo que o ângulo B é congruente ao ângulo B'. E o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Dá uma olhada para isso, porque tem um exemplo lá na frente, onde você vai empregar esse caso aqui, tá? Então, logo eu posso dizer que o triângulo ABC é igual, tá? Ou semelhante ao triângulo A', B' e C'. Segundo caso, 3L, lado, lado e lado. Se todos os lados de um triângulo forem iguais ou proporcionais aos lados do outro triângulo. Tá bom? Deu para entender? Aqui, ó. Então, os dois triângulos são o quê? Semelhantes. Tenta entender isso aqui, ó. Vê lá. O lado A é igual ao lado B, ou seja, eles são proporcionais. Tá aqui, ó. Proporcionais. A está para a linha, assim como B está para B', assim como C está para C'. Conclusão, se os três lados desse triângulo são proporcionais a esses, então os dois triângulos eles são semelhantes também. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é LAU. LAU, lado, ângulo e lado. O que é que diz o LAU? Se dois triângulos possuírem um ângulo congruente formado entre dois lados de medidas iguais ou proporcionais, os dois triângulos são semelhantes. Esse é muito parecido com o primeiro, só que no primeiro a gente estava olhando somente os ângulos. Aqui nós vamos olhar dois lados e um ângulo entre os dois lados. Dá uma olhada para aqui. Ó, vamos observar o lado A. O A e a linha, eles são proporcionais. C e C' são proporcionais.
Consequentemente, o ângulo que existe entre eles são proporcionais, ou são iguais, tá bom? Então, é essa ideia que a gente tem. Então, resumindo, AA, 3L e LAU. Muito bem. Vamos dar uma recordada em proporções. O que é que proporções diz? Essa figura era assim bem pequena, eu aumentei, esqueci de voltar. A igualdade entre duas razões equivalentes, damos o nome de proporção. Quando escrevemos essa fração aqui, estamos escrevendo uma proporção que lê-se 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Isso aqui é um assunto que a gente trata lá na 5ª série, não com o nome de proporção, mas com o nome de quê? De frações equivalentes. Na 6ª série, a gente trata ele como proporção, tá bom? Essa primeira fração é a mesma da segunda, elas têm o mesmo valor, só são escritas de forma diferente. Eu quisesse escrever outra aqui, eu podia escrever 8 sobre 20, tá? Bem, vamos para um primeiro exemplo agora. Aplicação de semelhança de figuras. Imagina a situação ao lado. Um aluno encontra-se a uma certa distância de um poste. Ambos, poste e aluno, formam uma vertical em relação ao chão. Ó, poste, vertical, chão. Aluno, vertical, chão. Tá? Os raios de luz que formam a imagem se propagam em linha reta e quando encontram um plano polido, eles são refletidos com o mesmo ângulo que chegaram. Assim, ó, aqui tem um poste, não é isso? A luz que vem aqui do poste vem para cá. Imagina vamos tirar o poste, vamos botar o sol. O sol vai fazer uma sombra. Então, a luz do sol que vem aqui, ó, em linha reta, reflete em relação ao homem. Tá bom? Então, se lembra do caso ângulo, que eu falei, não foi? Então, tá aqui ó, o reflexo. Repare que o ângulo alfa, esse aqui, é igual ao ângulo beta. Eles têm a mesma medida. Fazendo uma sobreposição de imagem, tem-se dois ângulos semelhantes pelo caso AA, que é ângulo. Eu estou tratando do ângulo alfa e ângulo alfa. Ângulo reto e ângulo reto, tá? Aí, vamos diminuir aqui. Diminui, baixa. Utilizando a propriedade 1 da proporção e a regra de 3 simples, fazemos o produto dos meios ao produto dos extremos. Aquela ideia aqui, ó, dá uma olhada. Altura do poste, eu não sei, tá certo? A sombra do poste, 1,75. Opa, desculpa, volta. Altura do poste, 5,10. Faz a sombra de 5,10, tá certo? A altura do homem é 1,75, a sombra dele é 1,11. Então tem uma proporção. Corta as vírgulas aqui. Aqui é o x. X vezes 111, 510 vezes 175. Você faz extremos divididos pelo meio. Logo você chega à altura do poste de 8,04. Bem, gente, fica a aula de hoje por aqui, tá bom? Dá uma olhada novamente nos vídeos. Se não entendeu, pode entrar em contato comigo. Amanhã eu estou à inteira disposição de vocês durante o horário da aula. E dá uma revisão no que nós estudamos. Responde lá a atividade. Um forte abraço.